Olá, bem-vindo ao NeuroNews Brasil, a notícia diária de ciência e comportamento. Eu sou Priscila Palomo, pesquisadora científica, e vou apresentar para você a notícia de hoje. Então, essa revisão, ela concentra-se na questão do impacto da pobreza na tomada de decisões econômicas. Por meio da avaliação crítica de estudos existentes, os autores propõem um modelo estrutural que detalha o mecanismo cognitivo envolvido nesse modelo. Esse artigo, ele foi publicado em 2017, em outubro, na seção de Psicologia da Personalidade Social. Faz tempo, mas de acordo com 20 milhões de famílias pobres no Brasil, hoje em 2025, nós estamos no dia 19 de novembro, eu acho que esse tema está em pauta. E esse modelo hipotético desse mecanismo que se repete em famílias pobres me trouxe muita atenção e eu queria aqui ler com vocês esse artigo. E feito por pesquisadores conhecidíssimos aí na área da economia, e eles são da Eslováquia. Então, esse artigo ele concentra-se nessas lacunas, trazendo uma teoria por trás. E o que eu acho interessante nesse estudo é que ele traz a pobreza como um fenômeno sociocultural, geralmente analisado pelas perspectivas econômicas. Mas quando a gente lê o estudo, a gente percebe que a pobreza ela tem sido estudada sob o viés econômico e menos como um fenômeno psicológico individual, né? Assim, as pesquisas anteriores eles apontam que quem vive em pobreza tende a tomar decisões com menor foco no futuro, menor controle executivo, maior estresse, e isso influencia a tornar-se um ciclo vicioso que perdura. Então, esse artigo, ele teve a função, né, de revisar a literatura existente e propor um modelo funcional que explica como o cérebro ou como os comportamentos de pessoas pobres se retroalimentam, mantendo-os nessa condição. E pode afetar diretamente essa condição em decisões econômicas, e isso por via de mecanismos cognitivos. Embora o artigo observe que várias formas objetivas e subjetivas da pobreza aqui está considerado como estado em que os recursos são baixos, e ele traz que mesmo com recursos baixos as pessoas são instáveis cognitivamente, por conta dessa vivência desses recursos baixos. As decisões econômicas elas focam em comportamentos econômicos individuais, por exemplo, preferência por recompensa imediata, e não pelo risco a esperar a recompensa. Claro, eles precisam comer, eles precisam sobreviver, eles trabalham para sobreviver. E isso faz com que traga mais cansaço, mais estresse, e esse estresse negativo afeta as funções executivas de atenção, memória de trabalho, autocontrole, e o estilo de pensamento, que é diferente, o intuitivo e o deliberativo. Então, a gente vai ver por que afeta diretamente esse estilo de pensamento. Nesse artigo ele traz 2 modelos, e aí eu vou querer mostrar para vocês que esses modelos, eles explicam. Olha só, ele faz toda uma revisão, ele traz a alfabetização financeira, então ele fala, não basta só a alfabetização financeira, se a pessoa precisa trabalhar para sobreviver e comprar a comida do dia para viver, então, mesmo que tivesse a educação, todo esse ciclo fica difícil da pessoa ter um espaço para pensar em ganhar dinheiro, né? Então, os 2 modelos, o modelo A e o modelo B. O modelo A, ele integra todos os achados da literatura, ele liga a pobreza à carga cognitiva, as funções executivas, o estilo de pensamento e, por fim, as decisões de tomada de decisões econômicas. O modelo B, ele traz um mecanismo estrutural, no qual a pobreza mostra como essas decisões econômicas retroalimentam a pobreza, criando um ciclo de pobreza infinita. Ele não sai daquilo. Mais funções executivas diminuídas, as decisões econômicas mais orientadas ao presente, a maior aversão ao risco para a recompensa. Então, os indivíduos em condição de pobreza tendem a escolher recompensas menores e imediatas, ao invés de recompensas maiores e futuras. Quando a gente observa aqui na figura 1, um modelo que integra todas as descobertas do estudo, o modelo estrutural proposto de um mecanismo cognitivo, menor autocontrole, maior a tendência ao pensamento intuitivo. Então, quando a gente fala de pensamento intuitivo, a gente está falando sobre a questão deles terem as recompensas imediatas. Eles estão sofrendo e, através do sofrimento, eles buscam a recompensa imediata no modelo A. Então, a pobreza é o aumento da carga cognitiva, que o estresse constante, as contas para pagar, a comida que tem que comer no dia, a insegurança, a instabilidade. Então, as preocupações repetitivas afetam as funções executivas, que são a memória de trabalho, o controle, o autocontrole e a atenção. Então, isso é diretamente afetado por conta desse estresse negativo. O afeto negativo que a gente está falando é quando a gente fala do medo, da angústia, das ruminações. Eu preciso disso hoje, eu tenho que ter isso para sobreviver, e isso para mim é fundamental. Então, quando eles entram nesse ciclo, as funções executivas elas são automaticamente desfavorecidas, né?
do que a gente está falando é que existe uma menor capacidade de foco, de atenção, a memória de trabalho é mais fraca, o autocontrole é reduzido. E aí, as funções executivas prejudicadas, existe um pensamento mais intuitivo, um sistema rápido de tomar as decisões. Então, não é um raciocínio deliberado, não é uma coisa que eu vou ter esse raciocínio e isso vai me levar a aquilo. São respostas impulsivas, são respostas automáticas. Então, as decisões são respostas de alívio imediato. E aí a gente traz aquela questão, né? Por que a Shopee, a Shein são mecanismos aí que as pessoas estão ganhando muito dinheiro em cima? Porque é isso, é aquele alívio imediato de você conseguir comprar algo que está ao seu alcance. Quando a gente está falando dessas funções executivas prejudicadas, principalmente o pensamento mais intuitivo, que é esse sistema rápido, que não tem um raciocínio por trás, né? Tem um menos raciocínio deliberado, a pessoa toma essas decisões impulsivas, que tem um objetivo, diante da dor e do sofrimento, o alívio imediato. Então, o uso desse pensamento intuitivo nas decisões econômicas, é um uso enviesado. Por quê? Porque o desconto temporal é elevado. Ele prefere pouco agora do que mais depois. Então essa é a decisão dele. Eu prefiro ter algo agora, porque eu não tenho nada, então eu preciso de alguma coisa agora, do que esperar para ter algo depois. Diante de toda esse modelo cognitivo, executivo e tomada de decisão, ele tem o tempo encurtado. Ele não vai esperar para ter a recompensa. Ele vai diretamente tomar a primeira decisão de ter alguma coisa, mesmo que isso não seja o melhor, não traga para ele futuro financeiro, né? Então, esse desconto temporal é elevado. Ele prefere o agora do que o melhor depois. E aí, existe a aversão a riscos. Então, assim, eu preciso, na ideia dele, né, desse modelo que a gente está falando, que é o modelo A, diante do afeto negativo, do estresse, das funções executivas totalmente... a capacidade das funções executivas diminuídas, a pessoa, então, ela vai ter muita aversão ao risco. Por quê? Porque ela está vivendo para sobreviver. Então, como que ela vai pôr tudo em jogo? Aquilo que ela tem que foi um ganho pouco, mas foi o que ela conseguiu para sobreviver, como que ela vai colocar isso em jogo, em xeque, arriscar tudo isso? Então, existe uma aversão ao risco nas recompensas. A maior propensão a entrar em escolhas desvantajosas para obter esse alívio imediato. E um alívio imediato que traz também uma segurança. Não, eu vou aqui investir nisso e gastar nisso aqui, porque eu sei que é uma coisa que eu vou ter e eu não posso arriscar isso pra, de repente, investir e ter lá na frente, porque eu não sei se eu vou ter lá na frente, ou eu não sei se eu vou ter pra comer hoje ou pra comer amanhã. Então, isso faz com que a pessoa chegue num momento de incapacidade de planejamento, né, e de postergar essa gratificação. Então, quando a gente fala do modelo A, a gente tá falando que a pobreza, ela altera o modo como o cérebro funciona no cotidiano. E não as escolhas per se, mas a adaptação que o cérebro faz para assim obter ou fazer as escolhas. E quando a gente traz luz para o modelo B, deixa eu subir um pouquinho o modelo B para ver se vocês conseguem ver. Eu acho que eu vou subir a minha câmera. Agora não. A gente fala do modelo B, e é o ciclo da pobreza. Então, como as decisões cognitivas reforçam e perpetuam a própria pobreza. A pobreza, então, a gente, através do ciclo A, a gente observa que a pobreza são escolhas imediatistas para sobreviver. Então, eles precisam sobreviver. As pessoas que são pobres precisam sobreviver. Então, elas perpetuam isso. São decisões de curto prazo que elas tomam diariamente. E quando a gente pensa nisso, a gente entende o porquê do menor investimento no futuro. Então, e aí a gente está falando também não só de investimentos financeiros, mas também investimento em educação, investimento em saúde, investimento em poupança. Isso quer dizer, o resultado do modelo A impacta na retroalimentação do modelo da pobreza. Então, eles não só têm a dificuldade de investir dinheiro no futuro, mas também na educação, na saúde. É como se eles estivessem blindados para pensamentos no futuro. Como eles precisam sobreviver, o movimento do cérebro é agora. Eu preciso sobreviver agora. Então, todos os esforços são para você ter algo agora, ter o alimento do dia, ter o conforto do dia, porque não dá pra pensar no amanhã, não dá pra pensar no daqui 20 anos, ou é tudo muito rápido. Então, as decisões de curto prazo trazem, consequentemente, as consequências negativas econômicas. Então, as dívidas, a falta de reserva financeira, porque isso implica muito na questão de como que as pessoas guardam dinheiro, um pouco acúmulo de capital humano e menos oportunidades de ascensão. E a gente fala sobre esse sistema de retroalimentação e de
a retroalimentação na pobreza. Então, o retorno, a pessoa continua em um contexto instável. Essa falta de segurança financeira se retroalimenta e mantém o estresse mental. O retorno à pobreza e o aumento da carga cognitiva se mantém. Ele não consegue sair desse ciclo. Então, mais pressão, mais instabilidade, mais urgência. Quando a gente fala de urgência, é quando a gente ativa aquele alarme de urgência, e quando a gente ativa o alarme de urgência, toda a nossa energia vai pro aqui e agora. A gente precisa resolver o aqui e agora. E não dá pra pensar no amanhã, não dá pra pensar daqui 10 minutos. E é isso que o cérebro opera no modo do agora ou nunca. E isso se opera todos os dias. O ciclo se fecha. E ao modelo B, a gente fala que a pobreza, ela gera decisões adaptativas a curto prazo, que por sua vez mantém a própria pobreza. Não é um ciclo moral, é um neuropsicológico. Então, os autores, eles colocam que, mesmo colocando a ideia de que a educação econômica pode vir a beneficiar as pessoas em um modelo de pobreza, mesmo assim, só falta espaço para a pessoa conseguir olhar para o futuro. Ela vai entender aquilo, mas ela precisa sobreviver primeiro. Então, quando a gente fala sobre esse resumo dos dois modelos, a gente fala que a pobreza, ela liga-se com o estresse mental, as funções executivas, o pensamento intuitivo e decisões econômicas prejudicadas. E quando a gente fala do modelo B, que é o macro, que é a vida real, né, o modelo A, o micro, dentro da cabeça de cada pessoa, e o modelo B traz um macro da vida real, a pobreza gera decisões imediatas, resultados ruins e mais pobreza, mais estresse, e isso se retroalimenta, perpetua. Trago aqui pra gente pensar juntos, né, o que a pobreza faz na mente humana. Não só prejudica nas tomadas de decisões, mas também a pobreza, ela não rouba só o dinheiro. O que ela rouba é o futuro das pessoas, porque as pessoas estão vivendo em modo da sobrevivência. Isso, se a gente for pensar, a gente traz que a pobreza, ela não é uma falha de caráter, é o futuro que realmente some do mapa da pessoa. Ela não consegue pensar lá na frente. Não é só a falta de dinheiro, é um modo forçado de pensar, que encurta o futuro e obriga o cérebro a sobreviver no agora. Quando a gente pensa nisso, realmente a gente consegue pensar um pouco mais, talvez até com compaixão, para essas pessoas que têm essa carga cognitiva alta todos os dias, esse medo em ter que pagar contas, essa instabilidade, essa preocupação. Isso ocupa muito e do desgaste cognitivo. E essa carga cognitiva, esse desgaste, derruba as funções executivas. O córtex pré-frontal fica sobrecarregado, fica mais difícil focar, lembrar, planejar, e elas agem por impulso. Então não é que a pessoa não sabe o que decidir, é que o cérebro dela, ela tá operando sob carga constante, e ela precisa decidir pelo menos dolorido, e o menos dolorido agora é sobreviver. Enfim, a mente usa atalhos, né, nas tomadas de decisões. E aí que a decisão é na base do alívio imediato. Então pensa, se temos 20 milhões de pessoas pobres na pobreza, elas estão tomando decisões com alívio imediato. Você, o que você pensa disso? Essa informação de 20 milhões de pessoas tendo esse comportamento, como que você poderia aplicar dentro do seu negócio? Como que você poderia aplicar para ajudar essas pessoas, ou para fazer com que talvez mude a pobreza dessas pessoas, para que elas possam ter, ao invés dessa busca de um alívio imediato e também uma abertura a perspectivas futuras, tanto econômicas como educacionais, como de saúde, enfim, dá para aqui a gente conversar bastante sobre esse tema. Enfim, terminamos aqui mais um Neuronews Brasil com Priscila Palomo. Obrigada por você participar ou por você acompanhar. Um beijo e até a próxima.